ingressei no curso de Comunicação Social da UERJ em 1981 e na época era raro haver professores com mestrado e doutorado. Eu, na verdade, ingressei no curso de Comunicação com o objetivo de ser profissional de relações públicas, de trabalhar numa grande empresa e fazer carreira na área executiva. Efetivamente, isso quase aconteceu. Eu me formei em 1984, em dezembro, e eu estagiava no Citibank, fiquei trabalhando no banco como prestador de serviços. Na verdade, aquele ambiente empresarial que eu achava tão sedutor e tão interessante no início da minha faculdade, quando eu fui vivê-lo na prática, eu não achei tão bacana assim. Na verdade, eu continuava tendo um interesse enorme e achando muito mais sedutor continuar a estudar. E no quarto ano da faculdade, então em 1984, eu achei que o melhor a fazer era não parar de estudar e continuar no campo da comunicação. Eu tentei o mestrado na UFRJ, era uma coisa muito rara na época, um profissional de relações públicas fazer mestrado acadêmico. Eu tentei o mestrado achando que seria uma experiência, mas eu não acreditava que fosse passar, e eu consegui ser aprovado em 6º lugar, para minha surpresa. Na verdade, para surpresa de todo mundo, porque eu acho que ninguém, nem meus colegas, nem meus amigos, nem minha família acreditavam que eu fosse passar para o mestrado, que era o único no Rio de Janeiro. A UERJ não tinha mestrado, a UF não tinha mestrado, a PUC não tinha mestrado e as outras escolas que ofereciam comunicação social também não. E ali no mestrado eu tive certeza que eu queria realmente seguir carreira acadêmica, ou seja, o que me levou a fazer o mestrado foi o interesse em continuar estudando, e não porque eu queria ter uma carreira acadêmica. Mas, ao ingressar no mestrado e ter o convívio com professores fabulosos, entre eles o professor Luiz Sodré, e ao conhecer a minha orientadora de mestrado, que foi uma professora linda, professora Anísia Vilaça, eu tive certeza que eu queria ter carreira acadêmica, que eu iria, depois do mestrado, fazer doutorado e que queria ser professor. Ainda cursando o mestrado, no 2º ano, a UERJ abriu vários concursos para professor auxiliar 10 horas. O professor auxiliar 10 horas é uma categoria que não existe mais, e era um professor que trabalharia só 10 horas em sala de aula e que não precisava ter mestrado, por isso auxiliar. Então eu tentei 3 concursos no mesmo ano, passei no 3º, tive o orgulho de passar no concurso que tinha mais de 30 candidatos, com o professor Eduardo Neiva em primeiro colocado, o professor André Lázaro em 2º e eu, humildemente, em 3º, mas havia 3 vagas, então eu consegui entrar. E então eu continuei fazendo mestrado e fui aos poucos me desligando do mercado de trabalho fora do meio acadêmico. E no mestrado, sobretudo por influência da professora Anísia Vilaça, eu desenvolvi um prazer enorme em estudar cidades. A cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente, mas estudar o fenômeno urbano, ou os fenômenos urbanos. E também foi a professora Anísia Vilaça que me fez perceber que eu tinha um talento especial para estudar a relação entre consumo e cidade. Ou seja, um olhar talvez privilegiado para esse campo de estudos. Talvez porque eu sou de família portuguesa, meu pai era comerciante, eu vivi o comércio desde criancinha, então o consumo era uma coisa que fazia parte da minha vida, do meu interesse, e como a loja do papai era na Lapa, nada mais significativo, como o símbolo da cidade, do que a Lapa no Rio de Janeiro. E então ali eu comecei em 1986, 87, na época o mestrado não tinha essa exigência de ser feito em 2 anos, a gente ficava mais tempo. Ali eu comecei a aprofundar o estudo sobre cidade e consumo
e me interessei em estudar o fenômeno dos shopping centers. A UFRJ Praia Vermelha ficava ao lado do shopping Rio Sul, havia poucos shoppings no Rio de Janeiro, eles eram ainda um fenômeno urbano e, na verdade, na cidade do Rio de Janeiro, um fenômeno que tentava trazer para a cidade um tipo de equipamento urbano tipicamente norte-americano, mas que também era uma maneira das pessoas fugirem da violência que começava a se apresentar nas cidades, no Rio de Janeiro mais especificamente. E isso era uma angústia muito grande para mim. Eu já percebia na época que empreendimentos como o shopping center, na verdade, incentivavam uma negação do espaço público e, portanto, uma ocupação cada vez mais rara desse espaço público. E na época eu imaginava que se o comércio estava indo para um lugar entre paredes, entre muros, entre grades, um lugar protegido, então o que aconteceria com aquela cidade que fica aberta e pública, né, do lado de fora. E essa angústia me levou a estudar, a desenvolver mais leitura em autores da sociologia, e isso fez com que eu abrisse o caminho para um doutorado em sociologia, e também nesse aspecto a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi muito importante, porque eles me encaminharam para esse doutorado. A professora Elisa Vilaça foi fundamental, que ela me ensinou inclusive a tratar com a documentação burocrática para pedir uma bolsa no exterior, algo que me parecia tão distante. E em 1990 eu ingressei no doutorado de Sociologia na Universidade de Paris 5, em Sorbonne, e tive o prazer e o orgulho que eu tenho até hoje de ter sido orientado pelo professor Michel Monfessori. Eu acho que efetivamente eu fui muito iluminado assim, pelas possibilidades que eu tive de orientação. No mestrado, por ter sido orientado por uma professora como a Anísia, que foi de extrema dedicação e que acreditava no trajeto que eu estava fazendo, e no doutorado, por conhecer um sociólogo renomado, traduzido praticamente no mundo inteiro, mas que é até hoje para mim um exemplo de generosidade além de inteligência. O Michel Monfessori, ele abriu as portas da casa dele, abriu as portas da Sorbonne, e eu fiz um doutorado maravilhoso. Eu acho que foi a época mais interessante da minha vida acadêmica, né? Porque eu estava em Paris estudando e eu só tinha que estudar, eu não precisava trabalhar finalmente, né? E continuei o estudo sobre shopping centers, fiz comparação entre os shoppings franceses e os shoppings brasileiros, usando a bibliografia que o Monfessori indicava, ele próprio, obviamente, como bibliografia, e ali eu tive certeza que a cidade, ou as cidades, as metrópoles, tinham entrado definitivamente no meu repertório acadêmico. Eu fiz o doutorado na França como professor licenciado da UERJ, eu também tive muito apoio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, afinal de contas eu era professor recém-ingressado, recém-concursado, eu tinha 4 anos de casa e fui liberado para fazer um doutorado no exterior. Mas eu acho que a universidade não se arrependeu, porque eu voltei e até hoje tento dar o melhor de mim na contribuição à área de comunicação social e aos estudos urbanos, e a tudo que se refere à mídia e cidade como mídia, entre outros aspectos. E com a minha volta ao Brasil, eu continuei com a grande angústia de que a cidade estava sendo abandonada e levada para territórios fechados. O bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estava em exponencial crescimento, e eu achava importante que houvesse estudos sobre o conceito de segurança que se desenvolvia nas metrópoles brasileiras
e esses empreendimentos como shopping centers e condomínios fechados, e um bairro que na minha infância era um areal, um lugar maravilhoso com praias que de repente vira um arquipélago loteado de ilhas constituídas por condomínios fechados e shopping centers. Então, mais do que nunca, eu estava estudando cidade, a ocupação da cidade, e o meu material de comunicação que eu usava para isso eram as matérias jornalísticas dos jornais carioca e os anúncios publicitários sobre condomínios fechados. Então, um pouco antes do Rio de Janeiro conseguir sediar os Jogos Pan-Americanos que aconteceram no Rio em 2007, eu também estava com um olhar assim, muito aguçado, muito curioso sobre essa cidade que se fechava cada vez mais em condomínios fechados e shopping centers, mas ao mesmo tempo queria se abrir para o mundo, oferecendo mega eventos, e me parecia um paradoxo, mas se a cidade é tão violenta e perigosa e ela precisa que as pessoas se tranquem em ilhas urbanas, como que essa cidade pode ser tão genial e tão maravilhosa para atrair mega eventos, né? Percebia que diversas administrações da cidade do Rio de Janeiro, especialmente a administração do César Maia, via a cidade como negócio, a cidade como empresa, e que entendia o mega eventos então como um elemento importante da marca da cidade, ou seja, como um elemento importante do branding da marca da cidade. E ali eu mudei minha pesquisa a partir de 2006, 2007, quer dizer, eu continuei trabalhando com a questão da violência, com a questão da ocupação da cidade, sempre usando a mídia impressa como material de pesquisa, material de apoio, mas eu mudei o tema principal de condomínios fechados e shopping centers para mega eventos. E tentando entender essas relações entre essa cidade que se constrói, que tem que deixar de ser violenta, que precisa ter uma outra marca internacional, e o branding, todos os elementos que constituem o branding dessa marca. E com a conquista de sediar a Copa do Mundo, no caso o Brasil, né, e os Jogos Olímpicos de 2016, esse branding estava mais fortalecido que nunca, e a minha pesquisa então passou a ser muito interessante, porque vieram as UPPs, né? As UPPs conseguiram transformar o discurso jornalístico até então sobre violência, e me causou muito espanto, inicialmente, que a cidade deixava de ser violenta para ser uma cidade pacificada, né? Então nós vimos o jornalismo incorporando os argumentos que as autoridades públicas estavam usando para consolidar a marca Rio de Janeiro como uma marca de cidade internacional, cidade preparada para receber mega eventos e cidade, portanto, segura.